E se o maior peso que você carrega não for o que aconteceu com você, mas aquilo que ainda não conseguiu perdoar em si mesmo? E se essa voz interna que repete "não sou digno" não for a voz de Deus, mas o eco de um julgamento que ele já cancelou? Hoje você está aqui, não por acaso, mas porque sua alma precisa se lembrar de algo essencial. Deus não está procurando motivos para se afastar de você. Ele está procurando momentos para te abraçar novamente. O que para você parece uma corrente de erros, para Ele é uma oportunidade perfeita para mostrar o tamanho da sua graça. Não existe culpa tão antiga que não possa ser deixada hoje, nem queda tão profunda que não possa ser redimida. Você tem vivido por muito tempo tentando compensar, esconder, fingir que não dói. Mas Ele não quer que você o impressione, Ele quer que você se entregue. Essa mensagem não é uma teoria sobre perdão, é um convite direto à liberdade. É parar de viver como escravo do passado e começar a caminhar como filho restaurado. Aqui não se trata de méritos nem de castigos. Trata-se de um amor que já pagou o preço para que você possa respirar em paz. Antes de começar, respire fundo e declare comigo: hoje eu deixo o meu passado, recebo o teu perdão e aceito o teu amor incondicional, Senhor. Que essa verdade transforme a maneira como você se enxerga, como vive e como ama. Porque quando você crê no perdão dele, sua alma começa a ser curada de verdade. Número 1. A imensidão do amor de Deus. Às vezes, você pensa que eu te abandonei, que já não estou mais por perto, que o seu pecado foi grande demais, que o seu erro destruiu tudo o que havia entre nós. Mas escute isso com atenção. O meu amor por você não depende da sua perfeição. Depende de quem eu sou, e eu sou amor. Não é uma emoção passageira, não é uma reação ao seu comportamento, é uma decisão eterna. O meu amor não começou quando você começou a fazer tudo certo. Começou antes mesmo de você saber o meu nome. E nada pode apagar esse fogo, nem mesmo a sua própria culpa. Romanos capítulo 8 te lembra: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa criada poderá te separar do meu amor. Percebe? Nem os seus dias escuros, nem os seus erros repetidos, nem o seu silêncio, nem mesmo a sua vergonha mais profunda. Eu te amei antes que você me procurasse e continuarei te amando mesmo quando você se afastar. Você enxerga as suas falhas como muros entre nós. Eu as vejo como oportunidades para te aproximar ainda mais da minha graça. Porque onde você vê fracasso, eu vejo um coração que precisa ser abraçado, não julgado. Eu não meço o seu valor com a régua das suas conquistas. Eu meço o seu valor com o preço que paguei por você na cruz. E esse preço foi a minha vida. Você acha que eu teria entregado o meu sangue por alguém que eu não amo profundamente? O seu passado não me assusta. As suas dúvidas não me afastam. As suas quedas não me repelem. Pelo contrário, cada vez que você tropeça, o meu amor se ativa com mais força, com mais ternura. Sou como um pai que corre ao encontro do filho ferido. Eu não estou esperando que você se limpe para poder te amar. Eu te amo no meio da lama. Eu te abraço mesmo quando você foge. E quando você se esconde de vergonha, eu te procuro para cobrir a sua nudez com a minha misericórdia. Não existe distância entre você e eu que o meu amor não possa atravessar. Nem o abismo emocional mais profundo, nem o período mais longo de indiferença. Porque o meu amor não tem fronteiras, nem data de validade. Mesmo quando você se sente seco espiritualmente, sem vontade de orar, sem forças para crer, eu estou ali. E não como um juiz impaciente, mas como um pai que senta em silêncio ao seu lado, esperando que você descanse em mim. Eu sei que às vezes você não consegue me sentir, mas isso não significa que eu não estou. Há momentos em que eu me calo, não porque te abandonei, mas porque estou agindo em silêncio. Como quando um cirurgião trabalha com delicadeza nas profundezas do corpo. Você não me vê,
mas eu estou curando feridas que você não ousa mostrar a ninguém. Escute bem, a sua fraqueza não me afasta, ela me comove, ela me aproxima ainda mais, porque eu não vim pelos fortes, eu vim pelos quebrados. O que me toca não são os seus feitos, são as suas lágrimas. Eu não amo a máscara que você usa para fingir que está tudo bem. Eu amo o verdadeiro você, com medos, com dúvidas, com falhas. Eu amo esse você que acha que já não merece amor. E é justamente por isso que o meu amor por você é inquebrável. Pare de tentar merecer aquilo que eu já te dei de presente. Solte a culpa. Ela não te pertence. Eu já a carreguei na cruz. E quando eu disse, está consumado, incluí as suas quedas mais vergonhosas. Eu não quero que você viva tentando pagar uma dívida que já foi quitada. Quero que você viva como um filho amado, não como um escravo com medo de ser expulso. O meu amor tem dimensões que você ainda não compreende. É mais longo que o seu passado, mais alto que as suas conquistas, mais profundo que as suas feridas e mais largo que todos os caminhos pelos quais você se perdeu. E mesmo que a sua mente não consiga entender tudo, o seu coração pode receber. Você não precisa explicar, só se abrir para ele. Hoje eu te peço isso. Pare de resistir. Pare de pensar que você não é digno. Eu te tornei digno. Hoje eu não te condeno. Hoje eu te convido a recomeçar. Receba o meu perdão. Receba o meu abraço. Renove a sua alma na minha presença. E quando fizer isso, você sentirá um peso cair dos seus ombros e uma nova paz ocupar o seu lugar. Não porque você conseguiu, mas porque eu já conquistei isso por você. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Escreva nos comentários: Senhor, eu recebo o teu amor hoje. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que ainda é amado, mesmo com suas feridas. Porque assim como eu te amo, também os amo. Número 2. Eu conheço cada uma das suas quedas. Você já se sentiu paralisado pela culpa, como se cada erro fosse uma prova de que você não merece ser amado. Talvez existam pensamentos que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Ideias sombrias, sentimentos de fracasso, momentos em que repetiu os mesmos erros de novo e de novo. Mas escute isso com atenção. Eu conheço todos eles. Não há uma única queda sua que me seja desconhecida. Salmo 139 declara isso com uma ternura indescritível. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Eu conheço toda a sua história. E mesmo assim, eu te amo como se você nunca tivesse falhado. Você vê suas falhas como um abismo entre nós, mas eu as vejo como feridas que precisam da minha cura. Elas não me afastam de você, me aproximam ainda mais. Eu sei quando você duvidou. Eu sei quando agiu por medo. Eu sei quando fez o que prometeu que não faria mais. Mas também sei por que fez. Sei o que há por trás. Sei o que você carrega desde a infância. Sei das feridas que ainda não cicatrizaram. E quando você me olha achando que me decepcionou, eu já tinha visto esse dia antes mesmo que ele existisse. E o meu amor não se moveu nem 1 milímetro. Você esconde seus erros como quem esconde algo quebrado por vergonha. Mas eu não vim para te envergonhar, eu vim para te restaurar. Cada queda que você tenta apagar da sua memória, eu já envolvi em graça. Porque eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te levantar. Antes mesmo que você diga uma palavra, eu já preparei o perdão. E não porque ignoro o peso das suas atitudes, mas porque sei que sem a minha misericórdia, você não conseguiria respirar sob esse peso. É difícil aceitar isso porque, no seu mundo, ser completamente conhecido é perigoso. Você aprendeu que se mostrar vulnerável pode trazer rejeição, mas comigo é o contrário. Quanto mais você se mostra como é, mais eu te aproximo do meu coração. Na sua fragilidade é onde mais a minha força se revela, e na sua transparência é onde o meu amor te cobre com mais ternura.
Imagine um momento em que você está sozinho, chorando em silêncio por algo que não sabe como mudar. Ninguém mais vê, ninguém mais sabe, mas eu estou ali, observando cada lágrima, acariciando sua alma, não como um espectador distante, mas como um pai que não suporta te ver carregando sozinho o que eu já paguei. Não há canto da sua alma que me seja estranho, e em todos esses cantos, até nos mais escuros, eu te abraço. Você não precisa mais se esconder. Essa luta secreta que te esgota, essa fraqueza que volta, essa voz interna que te chama de indigno, eu a conheço. E não permito que nenhuma dessas coisas determine o seu valor. Sua identidade não está nas suas falhas, está no meu amor por você. E o meu amor não é frágil, não é volátil, é eterno. Está baseado em quem eu sou, não no que você faz. Da próxima vez que cair, lembre-se disso. Eu já sabia. E eu não fui embora. Você não me decepcionou porque eu nunca esperei perfeição. Esperei entrega. Eu não me cansei de você porque a minha paciência não se esgota. Pelo contrário, cada vez que você cai e volta, o meu amor se manifesta com nova profundidade. Você entende o que isso significa? Que você já não precisa fugir, que não precisa fingir, que pode se render com liberdade, porque sua rendição não será punida, será celebrada. Num mundo que castiga o erro, eu sou o Deus que o transforma em redenção. Hoje eu te digo, não fuja mais de mim, não se esconda atrás de desculpas ou de uma imagem de perfeição que eu nunca te pedi. Apenas venha, com suas quedas, com suas dúvidas, com suas partes quebradas. Porque eu sou o único que pode te restaurar por completo. Se hoje você sente que essa palavra é para você, escreva nos comentários: Senhor, tu me conheces e mesmo assim me amas. E se você conhece alguém que precisa desse lembrete, compartilhe. Porque o amor que não abandona é o amor que transforma. E esse amor é o meu. Número 3. O peso da sua culpa te destrói. Você está carregando um peso que não foi criado para suportar. Uma culpa silenciosa que te consome por dentro. Eu sei, você não precisa esconder. Cada noite em que você relembra o que fez de errado, cada momento em que sente que seu passado te persegue, cada oração interrompida porque acha que já não merece ser ouvido, eu vejo tudo isso. E hoje quero te dizer algo que pode te libertar para sempre. Meu filho já carregou isso por você. Você não precisa continuar arrastando esse fardo. Isaías declara isso com poder eterno. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 4 e 5. Mas você continua acreditando que precisa pagar pelas suas falhas, como se o castigo que você se impõe em silêncio fosse algo nobre, como se reviver os seus erros repetidamente fosse sinal de arrependimento. Mas eu não te chamei para a condenação, eu te chamei para a restauração. E quando você escolhe manter a culpa como companheira, está dizendo com suas atitudes que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Isso não é humildade, é incredulidade. Porque se você realmente cresce que o meu amor é maior que suas falhas, soltaria o peso e descansaria na minha graça. Eu sei que é difícil, que sua mente insiste em relembrar cada tropeço, que o inimigo sussurra constantemente que você não é mais digno. Mas quero que você entenda isso com clareza. A culpa não confessada é uma armadilha espiritual. Ela se disfarça de consciência, mas na verdade é uma prisão. Faz você acreditar que, se sofrer o bastante, então ficará melhor. Mas tudo o que faz é te afastar ainda mais da paz que eu já te ofereci. Porque enquanto você se castiga, eu estou aqui, de braços abertos, dizendo: venha, eu já perdoei, já foi pago. Só falta você acreditar. Suas comparações apenas aprofundam a ferida. Você olha para os outros e pensa que eles não caem como você, que eles conseguem orar com liberdade,
porque a vida deles não está marcada por tantos erros, mas eu não te peço para viver como eles. Eu te peço para viver como alguém redimido, alguém que aceita o perdão, alguém que solta a mochila do passado e caminha leve, porque sabe que o mais importante já foi resolvido na cruz. O perfeccionismo que te oprime não é virtude, é uma forma de autoproteção. Você tenta fazer tudo impecável, não por amor, mas por medo. Medo de errar de novo. Medo de confirmar aquilo que você mesmo se repete, que não é suficiente. Mas eu não espero perfeição. Eu espero rendição. E quando você se rende, quando vem com sinceridade e diz: Senhor, eu não aguento mais isso, é então que a minha graça começa a fluir com força sobre você. Você não está cansado por causa do trabalho, está cansado por causa da culpa, por essa voz interna que nunca te deixa em paz, que te lembra do seu passado justo quando você tenta avançar, que te impede de dormir tranquilo, mesmo quando tudo parece estar em ordem por fora. Mas a solução não é continuar fingindo. A solução é vir a mim, abrir o coração ferido e soltar essa culpa de uma vez por todas. Você não foi criado para viver com esse fardo. Você foi criado para viver em liberdade. E se você me pergunta como fazer isso, a resposta é simples. Confesse. Entregue para mim aquilo que você esconde, não para que eu te castigue, mas para que eu te cure. Porque só aquilo que é exposto à luz pode ser transformado, e enquanto essa culpa estiver escondida nos cantos da sua alma, ela continuará te roubando paz, clareza e propósito. Mas se hoje você decidir trazê-la aos meus pés, eu a tomarei, e você se levantará com uma leveza que não sentia há anos. Hoje, quero que você lembre disso. O meu amor é maior do que todas as suas falhas. Não existe culpa que supere o sangue do meu filho. Não existe erro que não possa ser perdoado. E não existe alma tão quebrada que não possa ser renovada. Se esta palavra é para você, se hoje você está pronto para soltar esse peso, escreva nos comentários: Senhor, eu solto a minha culpa e recebo o teu perdão. E compartilhe com alguém que também precisa saber que a culpa não é o fim. Que o amor cobre tudo. Que ainda há esperança. E essa esperança tem um nome: Jesus. Número 4. Minha graça é suficiente. Às vezes você se pergunta se já passou do limite, se dessa vez foi demais, se depois de tantas quedas, tantas promessas quebradas, tantas vezes em que disse, agora vai, mas não conseguiu, ainda resta alguma esperança. Mas quero que você ouça isso com o coração. Minha graça é suficiente para você. Ela não foi calculada em parcelas, não é administrada como um salário. Minha graça é um oceano, não uma garrafa. E você não pode esgotar aquilo que eu derramei sem medida. No seu momento mais fraco, quando sente que não aguenta mais, quando sua força se esgotou, é justamente aí que o meu poder se aperfeiçoa. Não é coincidência, é propósito divino. Porque eu não quero que você viva uma vida baseada no seu esforço, mas uma vida sustentada pelo meu amor imerecido. Minha graça não cobre suas falhas, ela as transforma. Ela não se limita a te perdoar, ela te reconstrói por dentro. Quando você tenta compensar seus erros com boas ações, quando tenta conquistar o que eu já te dei, tudo o que consegue é se afastar da essência do meu coração. Eu não te amo porque você merece. Eu te amo porque eu sou amor. Minha graça não depende do seu comportamento. Ela nasce do meu caráter. E esse caráter não muda, não enfraquece, não se esgota. Por isso, não importa quantas vezes você tenha falhado, quanto tenha fugido ou quantas vezes tenha dito, não aguento mais. Eu continuo aqui. E minha graça continua intacta. Eu entendo que muitas vezes a culpa faz você duvidar, que você escuta essas vozes internas que dizem que você não é digno, que repetem que Deus só usa quem faz tudo certo. Mas essas vozes mentem, porque os maiores testemunhos do meu poder nasceram em momentos de profunda fraqueza.
Paulo me suplicou que tirasse seu tormento, mas eu respondi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não ofereci força humana, ofereci graça divina. E isso foi suficiente. Esse perfeccionismo que te esgota não é virtude. É uma forma de autoproteção. Você tenta fazer tudo perfeito, não por amor, mas por medo. Medo de falhar de novo. Medo de confirmar aquilo que você vive repetindo para si mesmo, que não é suficiente. Mas eu não espero perfeição. Eu espero rendição. E quando você se rende, quando vem com sinceridade e diz: Senhor, eu não consigo mais sozinho, é aí que a minha graça começa a fluir com força sobre você. Você não está cansado por causa do trabalho, está cansado por causa da culpa, por essa voz interna que nunca te deixa em paz, que te lembra do seu passado bem quando você tenta avançar, que não te deixa dormir em paz, mesmo quando por fora tudo parece estar certo. Mas a solução não é continuar fingindo. A solução é vir até mim, abrir o coração ferido e soltar essa culpa de uma vez por todas. Você não foi criado para viver com esse peso. Você foi criado para viver em liberdade. E se você me pergunta como fazer isso, a resposta é simples. Aceite, aceite minha graça. Pare de tentar merecer, pare de lutar sozinho, porque só o que se entrega à luz pode ser transformado. E quanto mais você tenta resolver com suas forças, mais se distancia da cura que já está disponível. Mas se hoje você decidir trazer tudo isso até meus pés, eu tomarei esse fardo. E você se levantará com uma leveza que não sentia há muito tempo. Hoje, quero que você lembre disso. Meu amor é maior do que todas as suas falhas. Não existe culpa que seja maior do que o sangue do meu filho. Não existe erro que não possa ser perdoado. Não existe alma tão ferida que não possa ser renovada. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, a tua graça me basta. E não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa saber que não precisa ser perfeito. Só precisa se render ao amor que transforma tudo. Porque minha graça é o início de uma nova vida. E essa vida começa hoje. Número 5. A armadilha do autocastigo. Você tem vivido como se ainda estivesse sob julgamento, como se cada passo em falso te levasse de volta ao ponto zero. Como se eu estivesse contando seus erros, esperando você falhar mais uma vez para fechar a porta. Mas escute com atenção, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não sou eu dizendo agora, foi a minha palavra que declarou em Romanos capítulo 8. Essa culpa constante, essa voz que te castiga repetidas vezes, não vem de mim. É um eco do seu passado, uma mentira que o inimigo amplificou para que você continue duvidando da minha graça. Eu sei que você tem boas intenções. Sei que quer mostrar que aprendeu, que mudou, que está realmente arrependido. Mas quando esse desejo se torna uma corrente, uma necessidade de se castigar, de viver em constante dívida comigo, isso já não é humildade, é incredulidade. Porque cada vez que você se pune depois de ter pedido perdão, sem perceber, está dizendo que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Você se tornou seu próprio juiz. Sua mente é um tribunal onde o mesmo julgamento se repete todos os dias. Os argumentos são os mesmos. Você falhou, você não muda, você não merece continuar. E nesse tribunal, você é o promotor, o juiz, a testemunha e o condenado. Mas tem algo que você não está enxergando. Esse caso já foi encerrado. A lista das acusações foi cravada na cruz. Eu já assinei o veredito com o meu sangue. E aquilo que eu perdoo, eu não julgo outra vez. Você confundiu a minha disciplina com uma sentença. Sim, eu corrijo, porque te amo. Mas a minha correção nunca é para te destruir. É para te levantar. É para te moldar, é para te trazer de volta ao caminho, não para te deixar caído à beira dele. Eu não sou o Deus que aponta o dedo, eu sou o Pai que abre os braços.
Quando você erra e se aproxima, eu não digo eu te avisei. Eu digo, estava esperando você voltar. Seus esforços para ser perfeito agora, tentando compensar o que fez de errado antes, não passam de um ciclo de frustração. Porque, no fundo, você sabe que não pode apagar o passado com esforço, e você não precisa. Eu já cuidei do seu passado. O que quero agora é que você viva livre, que cada passo que você der seja movido pela gratidão e não pela culpa, que sua obediência nasça do amor e não do medo. A condenação não vem de mim, ela vem daquele que quer te manter preso. O inimigo conhece bem o seu senso de justiça e usa isso contra você. Ele te convence de que você precisa pagar mais, sofrer mais, provar mais. Mas isso só te afasta da minha presença, porque a verdadeira convicção de pecado te aproxima de mim, não para te punir, mas para te curar. Não para que você prove algo, mas para que você receba tudo. Quando você entende o verdadeiro perdão, algo profundo acontece. Você deixa de ser o juiz da sua própria vida. Você não precisa mais olhar para trás com medo, nem para frente com ansiedade. Você olha para mim e confia. Porque sabe que se eu, o único juiz justo, já não te condeno, então você também não precisa mais se condenar. E é aí que começa a sua renovação. Hoje quero te convidar a abandonar esse diálogo interno que te acusa, essa narrativa que te mantém preso, essa voz que diz que você ainda precisa conquistar o meu amor. O meu amor já é seu, e o meu perdão também. Não se agarre mais ao castigo. Agarre-se à cruz, agarre-se à graça e caminhe como alguém que foi liberto, não como alguém que vive sob sentença. Se esta palavra foi para você, se você reconhece que tem vivido preso no ciclo do autocastigo, escreva nos comentários: Senhor, eu solto o julgamento e recebo a tua liberdade. E compartilhe com alguém que também precisa desse lembrete, porque há muitos vivendo em condenação, quando já foram chamados para a graça. E hoje, essa graça está chamando o seu nome. Número 6. Eu já paguei pelos seus erros. Você tem vivido como se a conta ainda estivesse aberta, como se ainda precisasse conquistar o meu perdão, como se os meus braços estivessem condicionados ao seu bom comportamento. Mas hoje quero que você ouça isso com clareza, de forma direta, sem sombras nem dúvidas. Eu já paguei pelos seus erros. A dívida não está pendente. O julgamento não está em andamento. A transação foi selada com sangue na cruz há mais de 2000 anos. E esse sacrifício foi tão completo, tão absoluto, tão eterno, que não precisa de ajustes, não requer acréscimos, não depende de você. Só precisa que você creia. 1 de João, capítulo 2, diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não foi simbólico, não foi parcial, foi real, foi definitivo. Cada prego em suas mãos foi o cancelamento da sua culpa. Cada gota de sangue foi uma assinatura divina dizendo: dívida quitada. Às vezes, você age como se o que Jesus fez não fosse suficiente, como se o seu arrependimento precisasse completar o que ele já terminou. Mas o arrependimento não é uma moeda, não é uma forma de pagamento, é a chave que te posiciona para receber o que já foi pago. Quando você diz, Senhor, me perdoa, não está ativando um novo processo de perdão, está alinhando seu coração com a graça que já te espera. Não existe plano de pagamento no reino, não há parcelas espirituais, não existem juros acumulados. O perdão que eu te ofereço é total e eterno, porque o sangue do meu filho não cobre momentos isolados da sua vida, cobre toda a sua história. Desde aquilo que você fez quando ninguém estava olhando até o que você ainda nem sabe que vai fazer. Cada canto foi considerado, cada queda foi contemplada. Cada erro foi incluído naquele ato final. A cruz não foi uma reação ao seu pecado, foi uma decisão eterna baseada no meu amor. Foi uma resposta antecipada às suas falhas. Porque sim, eu já sabia de tudo. Tudo o que você iria fazer, tudo o que iria calar,
tudo o que iria repetir, mesmo tendo dito que nunca mais faria. E ainda assim, decidi pagar por tudo, porque te amo com um amor que não faz barganhas, um amor que não guarda faturas, um amor que, quando perdoa, também esquece. Cada vez que você tenta se punir, que pensa que precisa sofrer mais para ser aceito, no fundo está dizendo que a cruz não foi suficiente. Mas como você, com forças limitadas, humanidade frágil e obras imperfeitas, poderia pagar algo que só a perfeição do Filho de Deus poderia quitar, você não pode e não precisa. A única coisa que eu te peço é que receba, que se renda a esse amor que já resolveu tudo. Minhas contas estão encerradas. Já não há registro de dívida em seu nome. No céu, não existe um arquivo com seus erros esperando por uma auditoria. Existe um livro da vida com o seu nome escrito pela graça. E essa graça não é apagada toda vez que você falha. Ela é renovada toda vez que você se levanta, toda vez que você volta, toda vez que escolhe crer que o que eu fiz por você foi suficiente. A liberdade mais profunda que você pode experimentar não é se sentir forte, mas sim saber que foi perdoado. Porque só a partir desse lugar, desse ponto de aceitação radical, você pode começar a viver uma vida renovada. Não por medo, não por pressão, mas por gratidão, por amor correspondido. Porque quando você entende que o preço foi altíssimo e que você não precisou pagar, algo dentro de você se quebra e, ao mesmo tempo, algo novo se constrói. Hoje, quero que você pare de viver como se ainda estivesse em dívida comigo. Quero que caminhe em liberdade, que solte o peso da culpa, que receba o perdão pelo que ele é, um presente imerecido, mas irrevogável, e que comece a viver a partir desse lugar seguro que só a cruz pode te dar. Se esta palavra tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, eu creio que já pagaste por mim. E compartilhe com alguém que ainda pensa que precisa se esforçar para ser amado. Porque a mensagem da cruz não é que precisamos fazer mais, é que já está tudo feito. E isso muda tudo. Número 7. O perdão como decisão divina. Há algo que você precisa entender com urgência. O meu perdão não foi uma reação emocional, nem um impulso do momento. Foi uma decisão soberana, eterna e deliberada que tomei antes mesmo de você saber como falhar. Antes que você sentisse culpa, antes que pudesse dizer me desculpa, eu já havia dito, eu te perdoo. E não porque o pecado não me importa, mas porque o meu amor sempre foi mais forte do que o seu erro. Hebreus 8:12 diz com clareza: perdoarei as suas maldades e jamais me lembrarei dos seus pecados. Quando digo que não me lembrarei, não estou dizendo que esqueci como se eu não fosse onisciente. Estou ativamente escolhendo nunca usá-los contra você. É uma decisão voluntária, consciente, poderosa. Não é amnésia divina, é graça perfeita. Enquanto você continua arrastando o passado como se fosse uma condenação, eu já o sepultei nas profundezas do mar. E cada vez que você revive isso, cada vez que traz à tona e coloca de novo sobre os ombros, está indo contra o que eu mesmo decretei. Sua identidade não está presa ao seu histórico. Pare de pensar que você é os seus erros. Eu não te chamo pelo que você fez. Eu te chamo por quem você é em mim. Eu separei o seu ser das suas ações. Isso nenhum juiz humano pode fazer, mas eu posso. Eu não reviso as suas quedas quando falo com você. Eu vejo o seu design, o seu potencial, o propósito que continua de pé apesar de tudo. Seu passado não tem poder legal no meu reino. Chega de acusações, chega de sentenças. O meu perdão não depende de quão bem você se comporta depois. Isso é o que o mundo faz. O mundo diz: eu te perdoo se você mudar. Eu digo: eu te perdoo para que você possa mudar. É um ato de amor que não se baseia no seu desempenho, mas no meu caráter imutável. Eu sou fiel, e se prometi não lembrar dos seus pecados, você pode ter certeza.
Nunca os trarei à tona outra vez. Enquanto você está ocupado lembrando o que fez de errado, eu estou ocupado construindo o que vem pela frente. Você está preso ao passado, mas eu já abri caminhos no deserto para o seu futuro. Cada minuto que você passa revivendo a sua culpa é um minuto perdido da paz que eu já te dei. E isso não afeta apenas o seu espírito. Quando você aceita verdadeiramente o meu perdão, algo muda na sua mente, no seu corpo, na sua alma. Uma nova energia se libera, uma clareza renovada, uma leveza que não vem de você, mas de mim. Sua insistência em lembrar o que eu escolhi esquecer cria uma dissonância. Você está em uma frequência, eu em outra. E enquanto você não se alinhar com o meu perdão, a intimidade entre nós fica ofuscada por uma culpa que não vem de mim. Eu já abri a porta, mas você ainda está sentado na cela. Não porque a chave não funcione, mas porque ainda não percebeu que já está livre. O paradoxo do meu perdão é este: eu conheço perfeitamente a gravidade do pecado. Eu não minimizo, não ignoro, não justifico, mas ao mesmo tempo, por amor, decido eliminá-lo completamente. É isso que o torna tão poderoso. Não é que eu finja que não aconteceu, é que coloquei tudo sobre os ombros do meu filho, e ele levou por você. Ele destruiu, ele anulou, e agora, o que resta é graça. O que resta é uma nova oportunidade. Hoje, quero que você se olhe no espelho e pare de ver alguém culpado. Quero que tenha coragem de se chamar como eu te chamo: perdoado, restaurado, filho. Você não precisa mais se punir, não precisa continuar lembrando, não precisa seguir duvidando. O arquivo das suas falhas foi fechado, selado com sangue, e eu nunca mais o abrirei. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu aceito o teu perdão e solto o meu passado. E compartilhe com alguém que ainda precisa saber que Deus não guarda mágoas, que o seu amor não recicla erros, e que quando Ele perdoa, é de verdade. Essa é a liberdade que transforma vidas. Essa é a renovação que hoje começa em você. Número 8. Liberte-se do seu passado. Você está vivendo com um pé no presente e o outro acorrentado ao passado. Tenta avançar, mas a cada passo algo dentro de você te puxa para trás. Lembranças, erros, decisões que te atormentam, momentos que você não pode mais mudar. Mas hoje quero que você ouça isso com clareza. Eu não te chamei para olhar para trás, eu te chamei para avançar. Filipenses 3:13 diz com poder: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Essa é a minha convocação. Não é para negar sua história, mas para parar de viver preso a ela. Sua constante identificação com o que fez de errado está roubando a possibilidade de viver o que preparei para você. Você não pode receber o novo se suas mãos estão ocupadas segurando o velho. O inimigo quer que você pense que os seus erros são a sua identidade. Mas isso é mentira. Eu não te chamo pelos seus fracassos, eu te chamo pelo seu nome. Eu não repito suas quedas, eu repito minhas promessas. E se você ainda está respirando, é porque ainda tenho um futuro para você. Cada segundo que você passa lembrando o que não pode mudar, é um segundo perdido do caminho que você ainda pode construir. Enquanto você continua olhando para trás, perde o foco do destino glorioso que eu desenhei para você. Paulo não disse que o passado não importava. Ele conhecia bem sua história. Sabia que havia perseguido a igreja, que cometeu erros graves, mas escolheu não permitir que isso definisse quem ele era em Cristo. E é exatamente isso que estou te pedindo hoje. Escolha seguir em frente. Sua liberdade espiritual começa quando você decide que o passado não terá mais poder sobre o seu presente. Porque enquanto continuar arrastando essa corrente de arrependimento, continuará andando devagar, cansado, frustrado. E essa não é a vida que planejei para você. Eu quero que você corra a corrida, que avance com leveza, que viva pela graça e não pela culpa. Você não é o seu erro. Você é meu filho. Você é minha filha.
A nostalgia também pode ser uma armadilha, porque não são só os erros que te prendem. Às vezes, você também se estagna no que foi bom, no que perdeu, no que não é mais. Mas lembre-se disso, eu sou o Deus do novo. E se você ficar ancorado no que passou, vai perder o que vem. Não se trata de esquecer, e sim de soltar. Não se trata de negar o que viveu, mas de dar um novo significado através do meu propósito eterno. Redefinir o passado não é ignorá-lo, é enxergá-lo a partir da minha perspectiva. Eu uso tudo, até suas quedas, até suas perdas, para formar algo novo em você. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir mão do controle. Pare de tentar reescrever o que já foi. Eu não preciso que você edite sua história. Preciso que me entregue seu coração como ele está, para que eu faça algo que vai além do que você pode imaginar. A energia emocional que você gasta revivendo momentos que já passaram poderia estar sendo usada para construir algo extraordinário. Cada lágrima que você derramou, cada noite sem dormir, cada decisão que você lamentou, pode ser transformada em impulso se você decidir entregar tudo em minhas mãos. Eu faço novas todas as coisas, mas não posso fazer novo aquilo que você não está disposto a soltar. A verdadeira liberdade não é amnésia, não é esquecer sua história, é vê-la do lugar certo, não como uma prisão, mas como um testemunho. Quando você entende isso, quando se liberta da culpa, quando aceita que já não está mais acorrentado ao que foi, então começa a renovação. Então você pode olhar para frente e dizer com confiança: Senhor, prossigo para o alvo. E é isso que quero para você hoje, que você deixe para trás o que te paralisou, que feche o ciclo que te mantém preso, que olhe para o futuro com fé, porque eu já estou lá, te esperando. Eu não sou o Deus do passado que te condena. Eu sou o Deus do presente que te transforma e do futuro que te chama. Se esta palavra foi para você, escreva nos comentários: Senhor, hoje solto o meu passado e avanço para o teu propósito. E compartilhe com alguém que também precisa soltar a âncora para começar a correr. Porque a renovação não começa quando o passado desaparece. Começa quando você decide que ele já não terá a última palavra. Número 9. Uma nova identidade em mim. Você não é uma versão melhorada do seu antigo eu. Você não é simplesmente alguém que aprendeu com os erros ou que agora tenta fazer melhor. Você é uma nova criação. É isso que diz a minha palavra em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não algumas coisas, não apenas suas intenções. Tudo. E isso inclui a sua identidade. O problema é que você continua se vendo pela perspectiva do seu passado. Julga quem é por aquilo que fez, pelo que deu errado, pelo que outros disseram a seu respeito. Mas a sua verdadeira identidade não é construída sobre o seu desempenho, mas sobre a minha graça. Você não é suas conquistas, você não é suas quedas, você não é suas fraquezas. Você é meu filho, você é minha filha. E esse é o ponto de partida, não a meta. A transformação que comecei em você não é cosmética, é estrutural. Eu não estou maquiando a sua alma. Eu estou te dando uma completamente nova. A mudança entre a sua vida antiga e a nova não é como sair do escuro para o cinza claro. É como sair da morte para a vida. Não é simbólico, é real, é profundo e já está acontecendo dentro de você, mesmo que ainda esteja desaprendendo a forma antiga de pensar. Quando você decide se definir pelos seus erros, pelas suas inseguranças, por aquilo que fez de errado, está rejeitando aquilo que eu já declarei sobre você. E cada vez que faz isso, cria uma contradição dentro de si. Por um lado, você quer avançar. Por outro, continua alimentando a imagem quebrada daquilo que foi. E essa luta interior não é causada pelo pecado, mas sim pela desconexão entre a sua nova identidade e os velhos pensamentos.
A velha identidade que você carrega foi construída sobre a lógica do desempenho. Tenho valor se me esforço. Sou digno se acerto. Deus me ama se eu não falhar. Mas isso já não se aplica. Essa narrativa foi enterrada com o seu velho eu. Agora você vive debaixo da graça, debaixo de uma aceitação que não se baseia na sua perfeição, mas no meu amor constante. Eu te amo não pelo que você faz, mas porque te fiz novo em Cristo. Toda vez que você se aproxima de mim com base nessa antiga identidade, sente-se desconfortável, sente uma distância. Não porque eu tenha me afastado, mas porque você vem vestido com as roupas de alguém que já não existe. Eu não posso me relacionar com a imagem falsa que você insiste em manter. Quero te encontrar como você é agora, redimido, restaurado, renovado, não perfeito, mas completamente meu. E aqui está a chave. Essa nova identidade não é uma promessa futura, é sua realidade atual. Você não precisa esperar se tornar mais espiritual para que isso seja verdade. Não precisa se sentir completamente transformado para que seja real. Já está operando em você. Desde o momento em que entregou sua vida a Cristo, o céu escreveu uma nova história sobre você. E agora, tudo o que precisa fazer é renovar sua mente a cada dia, para que o seu pensamento se alinhe com essa verdade. Porque sim, a resistência mais forte não vem do mundo, vem da familiaridade com a sua antiga imagem. Você se acostumou a se ver quebrado. É quase confortável pensar em si mesmo como alguém insuficiente. Mas isso já não faz parte do seu design. Seu chamado agora é pensar como redimido, falar como restaurado, viver como filho. E isso só acontece quando você decide parar de viver como alguém que já morreu. Imagine isso, um prisioneiro a quem abrem a cela e dizem, você já está livre. Mas ele permanece sentado porque não acredita que seja verdade. Esse é o conflito que muitos dos meus filhos enfrentam. Já são novos, já estão livres, mas a mente continua acorrentada à culpa, ao passado, ao medo. Hoje quero que seja você quem se levanta, que saia dessa cela interior e comece a viver como quem você realmente é. Se esta palavra falou direto ao seu coração, escreva nos comentários. Senhor, hoje abraço minha nova identidade em Ti e compartilhe com alguém que ainda luta com o passado, porque quando você entende quem é em Cristo, tudo muda. E a renovação já não é uma promessa, é uma realidade que te transforma de dentro para fora. Número 10. Das cinzas à beleza. Há coisas que você viveu que não sabe como explicar. Momentos que marcaram a sua história, feridas que ainda ardem no mais profundo, perdas que você ainda não conseguiu processar completamente. Você se pergunta por que aconteceu, qual o sentido disso, se algum dia toda essa dor servirá para algo. E hoje quero que você ouça isso com a alma. As cinzas da sua dor não são o fim. São o material com o qual estou formando beleza. Isaías 61:3 declara com poder: para consolar todos os que choram e dar-lhes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eu não ignoro o seu sofrimento. Não minimizo o que você viveu, mas te asseguro uma coisa: você não está caminhando entre ruínas apenas para sobreviver a elas. Você está passando por elas porque estou construindo algo novo sobre esse solo. A troca divina que te ofereço não é simbólica, é real. E acontece exatamente ali, no mais quebrado, no mais vergonhoso, naquilo que você achava que tinha te destruído. Aquilo que você tenta esconder será justamente o lugar onde a minha glória mais brilhará. As cinzas que vêm de sonhos despedaçados, de relacionamentos que morreram, de oportunidades que desapareceram. E sim, você chorou, se frustrou, se perguntou se errou demais, se eu te deixei, se ainda havia propósito para você. E a resposta é sim. Suas cinzas não cancelam o meu chamado, pelo contrário, são o solo fértil onde a minha restauração cria raízes. Eu não apenas consolo, eu redimo, eu transformo, eu multiplico.
Entendo que o processo nem sempre é imediato. Você queria que tudo sarasse agora, que a dor fosse embora, que a beleza surgisse como um milagre instantâneo. Mas a verdadeira restauração é um processo profundo, um que exige confiança, fé, rendição. Porque não estou apenas te dando algo bonito em troca. Estou te transformando desde dentro. Estou convertendo seu quebrantamento em sensibilidade, sua fraqueza em empatia, suas lágrimas em compaixão, que terá impacto eterno. Essa dor te deu uma sensibilidade única para consolar outros. O que você viveu não foi em vão. Você está sendo capacitado, formado, moldado para tocar vidas que ainda nem conhece. Sua dor não será apenas curada, será usada. As mesmas lágrimas que te quebraram se tornarão a linguagem com a qual você abraçará outros. Essa é a alquimia divina. Não é apenas consolar, é transformar dor em plataforma, em propósito, em missão. Você quer esconder suas cicatrizes, mas eu quero usá-las como sinais, como marcas de vitória, não de vergonha, porque por trás de cada ferida há uma história de sobrevivência, de fé, de graça. Você não precisa apagar quem foi. Você precisa permitir que eu redima tudo isso. Porque quando você para de esconder suas cinzas, é quando eu posso começar a transformá-las em beleza visível para todos. E não se esqueça disso. Aquilo que o inimigo tentou usar para te destruir, eu estou usando para te levantar. O ataque foi real, a dor foi intensa, mas não te destruiu. E isso já é uma vitória. Mas eu vou além. Não quero apenas que você sobreviva, quero que você brilhe, que sua história seja testemunho, que o lugar da sua maior queda se torne o altar do seu propósito, porque essa é a minha justiça, transformar o que parecia ser o fim em um novo começo. Essa redenção que te ofereço não é uma simples compensação emocional, não é apenas uma forma de te consolar com palavras bonitas, é uma transformação sobrenatural, que converte o que doía em força, o que pesava em liberdade, o que parecia destruição em design divino. Porque eu não reparo como o mundo repara. Eu não coloco remendos. Eu faço tudo novo. E isso inclui você. Se esta palavra falou com você, se você sente que suas cinzas estão prontas para serem transformadas, escreva nos comentários: Senhor, faz da minha dor a tua beleza. E compartilhe com alguém que esteja atravessando o vale mais escuro. Porque essa não é apenas uma história de sobrevivência, é uma história de redenção. E você está exatamente no meio dela. Número 11. Restauração do seu coração. Você tem sentido que algo dentro de você se endureceu com o tempo, como se o coração, que um dia foi terno, aberto, disposto a amar e confiar, hoje se protegesse atrás de uma armadura invisível. Você não fez isso por maldade, fez por defesa. A decepção, o abandono, a traição, tudo isso te ensinou a trancar suas emoções a 7 chaves. Mas hoje quero te dizer algo. Isso não foi o que eu planejei para você. Você não foi criado para viver com um coração de pedra. Você foi criado para sentir, amar, curar. E em Ezequiel 36:26, eu te faço uma promessa. Eu lhes darei um novo coração e colocarei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Estou fazendo uma obra profunda em você. Não é um ajuste superficial, é uma cirurgia espiritual. Estou entrando nos lugares onde nem você mesmo se atreve a olhar. Estou substituindo estruturas formadas ao longo de anos de dor. Estou removendo o que é rígido, seco, insensível e no lugar estou colocando vida. Estou te dando um coração que volta a bater com esperança, que volta a se emocionar, que volta a sentir o amor como algo real, não como um risco. Eu sei que você se acostumou a não sentir, a apenas sobreviver, a não esperar muito de ninguém para não se machucar. Mas essa frieza que você aprendeu não é força, é bloqueio. E esse bloqueio tem te impedido de receber todo o amor que eu tenho para te dar.
Eu quero que você experimente o meu amor, não apenas como uma verdade mental, mas como uma experiência viva que toca cada fibra do seu ser. E para isso, preciso restaurar o seu coração. As decepções do passado deixaram marcas. Cada vez que te falharam, você se fechou um pouco mais. Cada promessa quebrada fez com que confiar se tornasse mais doloroso, até que chegou um momento em que você já não sabia se era realmente capaz de sentir. Mas eu sei, e estou devolvendo sua sensibilidade, porque um coração saudável não é aquele que não sente, mas o que pode sentir sem ser destruído pela dor. É o que ama sem se perder, o que se abre sem medo, porque confia que eu sou o seu escudo. Entendo que o processo não é confortável. Amolecer o que esteve endurecido pode doer. Expor o que esteve escondido pode dar medo. Mas você não está sozinho nisso. Eu estou com você. Cada passo do processo de cura está sendo guiado por mim. Você não está se desarmando para ficar vulnerável diante do mundo. Você está se permitindo ser reconstruído para viver com plenitude, para se relacionar com liberdade, para amar sem os medos que te sabotam. Sim, um coração de carne pode se ferir, mas também é o único capaz de amar de verdade. A dureza te protege, mas também te isola. E aquilo que você mais deseja, conexão real, intimidade profunda, afeto sincero, só é possível com um coração sensível. Por isso, o que hoje parece fraqueza, na verdade, é sua maior força, a capacidade de voltar a sentir. Estou reescrevendo os códigos emocionais da sua alma, desinstalando padrões antigos, respostas automáticas que te levavam ao isolamento. Estou te treinando em compaixão, em empatia, em ternura, porque não quero apenas que você se conecte comigo. Quero que aprenda a se conectar com os outros sem medo. Quero que você consiga dizer "eu te amo" sem tremer. Quero que você consiga receber um abraço sem levantar barreiras. Quero que você possa chorar sem vergonha e rir sem contenção. O maior milagre nem sempre acontece fora. Muitas vezes acontece dentro. E este é um desses casos. Estou fazendo novo o seu coração. Estou te devolvendo a capacidade de viver emocionalmente pleno. E quando isso acontecer, todas as suas relações vão mudar. Você verá as pessoas com um novo olhar. Vai amar mais profundamente, perdoar mais rápido e aproveitar cada instante com mais intensidade. Se esta palavra é para você, se você sente que chegou o momento de deixar Deus tocar o mais profundo, escreva nos comentários: Senhor, troca meu coração de pedra por um de carne. E compartilhe com alguém que também precisa sentir novamente. Porque a restauração que você está vivendo não só te liberta, te devolve a você mesmo. E ali, nesse novo coração, começa uma vida verdadeiramente renovada. Número 12. Reconstruindo sobre a rocha. Não foi a sua fraqueza que derrubou o que você construiu antes. Não foi porque você não amou o suficiente, nem porque não se esforçou bastante. Foi o fundamento. Porque quando se constrói sobre a areia, mais cedo ou mais tarde a tempestade revela. Mateus 7,24 diz sem rodeios: Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os ventos sopraram, bateram com força, mas aquela casa não caiu. Não porque era perfeita, mas porque sua base era firme. Muitos construíram áreas da vida sobre expectativas emocionais, sobre opiniões alheias, sobre feridas não resolvidas, sobre ideias emprestadas. E por um tempo, tudo parece funcionar. Até que chega a crise, a perda, a rejeição, o silêncio. E então, tudo começa a tremer. Mas hoje, você não está em ruínas por castigo. Você está em reconstrução. E essa é a melhor notícia. Porque o que será erguido agora será sobre a rocha, sobre a minha palavra, sobre verdades eternas que não mudam com as estações, nem se quebram com os impactos da vida. Para construir algo novo, é preciso primeiro derrubar o que foi mal construído. E embora isso doa,
Não é destruição, é limpeza. Estou removendo estruturas que já não servem mais, padrões de pensamento que te limitavam, relacionamentos baseados em carência, planos construídos sobre medo disfarçado de prudência. Estou desmantelando, sim, mas também estou redesenhando. E cada novo passo que você dá, alinhado com a minha verdade, é uma pedra firme na sua nova base. Não se desespere se o processo parecer lento. O que é sólido não se levanta rápido, mas dura para sempre. Cada decisão que você toma hoje, com obediência e fé, está construindo algo que você ainda nem consegue imaginar. Suas emoções vão oscilar, suas circunstâncias podem mudar, mas se o seu fundamento for a minha palavra, você permanecerá firme, mesmo quando todos esperarem que você caia novamente. O problema não é que tempestades venham, elas virão. O problema é se sua vida está sendo construída sobre reações ou sobre princípios. Muitos constroem com base no que sentem, no impulso, na necessidade urgente de preencher um vazio. Mas eu te convido a construir a partir do eterno, do que não muda, daquilo que foi verdade ontem, é hoje e continuará sendo amanhã. E se você se pergunta por que certas áreas da sua vida parecem instáveis, seus relacionamentos, sua paz interior, seu propósito, pode ser porque ainda estão sustentadas por padrões invisíveis que não foram renovados. Você está reconstruindo uma casa, sim, mas eu também estou renovando o projeto. Não se trata mais de restaurar o antigo. Trata-se de edificar algo completamente novo, desta vez com os planos certos, os meus. Não subestime a importância da paciência nesse processo. Às vezes você quer correr, avançar logo, ver resultados imediatos. Mas se você construir com pressa, vai repetir os mesmos erros. E eu não quero ver você desmoronar de novo. Quero ver você firme, estável, crescendo com propósito. Por isso, te peço que confie no ritmo da reconstrução. Porque a solidez não se mede pelo brilho do começo, mas pela resistência sob pressão. E aqui está a chave. Cada palavra minha que você decide aplicar, não apenas ouvir, se transforma em uma pedra fundamental. Você não precisa entender tudo agora, apenas obedecer o que já sabe. Porque a casa que permanece firme é a que foi construída com fé, mas também com obediência diária, com passos pequenos, mas constantes. Hoje você não está reconstruindo para voltar ao lugar onde estava. Você está edificando para chegar onde nunca esteve antes. E quando novas tempestades vierem, porque elas virão, sua casa não cairá. Não porque você é forte, mas porque eu sou a rocha. E você está construindo sobre mim. Se esta palavra falou à sua alma, escreva nos comentários: Senhor, reconstruo minha vida sobre a tua verdade. E compartilhe com alguém que também está nesse processo. Porque a casa mais firme não é a que mais brilha, é a que permanece. E você está sendo chamado para permanecer, para edificar sobre a rocha, para viver com propósito eterno. Tudo começa no fundamento e hoje você está escolhendo o certo. Número 13. Meu espírito como teu guia diário. A maior mudança que você pode experimentar na vida não é externa, mas interna. Não acontece quando tudo ao seu redor se organiza, mas quando dentro de você se ativa uma presença viva que te guia desde o mais profundo. Essa mudança acontece quando você deixa de viver por impulso, pela lógica humana, pelo medo, e começa a viver guiado pelo meu espírito. João 16:13 declara com clareza: Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não há uma parte, não há uma versão diluída, mas a verdade completa, aquela que liberta, que transforma, que revela quem você realmente é em mim. Meu espírito não está reservado apenas para momentos de crise. Ele não é um recurso de emergência ao qual você recorre quando já não sabe mais o que fazer. Ele é o teu guia diário, teu companheiro constante, aquele que te acompanha em decisões grandes e pequenas.
aquele que sussurra quando tudo está em calma e não apenas quando há caos. Porque a verdadeira direção espiritual não se ativa pelo desespero, mas pelo relacionamento. E esse relacionamento se constrói na rotina, nos teus pensamentos, nos teus silêncios, nas tuas escolhas aparentemente simples. Eu sei que muitas vezes você espera por sinais externos, um milagre visível, uma palavra profética, uma confirmação clara. Mas meu espírito opera de dentro para fora. E a voz que mais transforma não é aquela que você ouve com os ouvidos, mas a que ressoa no mais profundo do seu ser. Aquela voz que te impulsiona a fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Aquela que te incomoda quando você escolhe o fácil em vez do verdadeiro. Aquela que não grita, mas que você não consegue ignorar. O que você está vivendo não é um projeto de melhoria pessoal. Você não está apenas tentando reformar comportamentos. Você está cooperando comigo em uma renovação radical. E eu não te deixei sozinho nesse processo. Meu espírito não apenas mostra o que precisa ser mudado, ele te dá o poder para mudar. Ele não só revela informações, ele conduz à transformação. Porque a verdade que eu te mostro não é teórica, é vivida. É uma verdade que liberta, não apenas que ensina. Estou te equipando com algo mais valioso do que instruções para hoje. Estou te treinando para o discernimento, para que você não apenas saiba o que fazer agora, mas aprenda a navegar pelo desconhecido. Porque virão fases em que você não terá todas as respostas. Mas se tiver comunhão com meu espírito, não se perderá. Porque minha direção não depende de você entender tudo, e sim de você caminhar comigo, passo a passo. A sensibilidade a essa guia não acontece de um dia para o outro. Ela é cultivada, é como um músculo espiritual, e se fortalece cada vez que você presta atenção, cada vez que obedece um pequeno impulso, cada vez que faz silêncio para me ouvir, em vez de reagir por impulso. E sim, às vezes, você sentirá como se não houvesse resposta, como se tivesse orado e tudo ficasse em silêncio. Mas mesmo aí, eu estou trabalhando, porque os momentos de aparente silêncio são, muitas vezes, preparação para uma revelação mais profunda, para afinar seu ouvido, para te treinar na confiança. Não se preocupe se não entender tudo de uma vez. Meu espírito te guia à verdade completa em um ritmo que tua alma pode suportar. Não é um despejo de conhecimento, é uma construção progressiva de discernimento. E à medida que caminha comigo, você verá sua intuição se transformar. Você não apenas sentirá, você discernirá. Você não apenas intuirá, você saberá. E essa certeza não será humana, será celestial. Porque virá daquele que te conhece melhor do que você mesmo. E aqui está o mistério mais belo. Quanto mais você depende do meu espírito, mais você se torna a sua versão mais autêntica. Aquela que eu desenhei antes de você nascer. Aquela que não é definida pelos seus traumas nem pelos seus feitos, mas pelo meu propósito eterno. Porque ser guiado pelo meu espírito não te apaga, te revela. Traz à tona o melhor de você, aquilo que eu plantei desde o princípio, o que o mundo não viu, mas eu sempre soube. Se esta palavra acendeu algo dentro de você, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia-me a cada dia. E compartilhe com alguém que precisa saber que não está sozinho no caminho, porque viver no Espírito não é para poucos. É o presente de todo filho que decide andar de mãos dadas com o Pai. E hoje, essa guia já está disponível para você. Número 14. Embaixador da minha reconciliação. Tudo o que você viveu, tudo o que chorou, tudo o que sentiu que te quebrou, hoje tem propósito. Você não foi curado apenas para se sentir melhor. Você foi restaurado para representar o Deus que restaura. Você foi perdoado para se tornar um embaixador do perdão, como diz 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse "nos deu" não foi simbólico, foi real.
Foi intencional. Foi uma missão. Você não é apenas alguém que passou por um processo. Você é uma carta viva, uma história que caminha, uma evidência de que o amor de Deus não apenas alcança, mas transforma. E cada ferida que hoje já não sangra, cada fracasso que já não te envergonha, é uma ferramenta poderosa em suas mãos. Porque quando você compartilha aquilo que Deus já curou em você, seu testemunho não se torna teoria, se torna remédio para outros. Você não precisa de um púlpito para ser um embaixador. Sua vida é o seu púlpito, sua atitude no trabalho, sua compaixão ao ouvir alguém ferido, sua generosidade ao falar do que Deus fez por você, sem esconder os detalhes difíceis. Porque o que o mundo precisa não é de perfeição, é de verdade. E você tem essa verdade, não porque leu em um livro, mas porque viveu na própria pele. A reconciliação que você experimentou não foi um ponto final, foi um ponto de partida. O dia em que Deus te abraçou novamente, Ele também te comissionou. O perdão que você recebeu não foi só para você, foi para ser compartilhado, para que cada pessoa que ainda vive com culpa, vergonha, medo, possa ver em você um caminho para a liberdade. Porque você não foi apenas reconciliado. Agora você é ponte de reconciliação para outros. E aqui vem algo profundo. As áreas onde você mais sofreu são os territórios onde sua autoridade espiritual será mais forte. Deus não quer que você esconda sua história. Ele quer que você a use. Porque aquelas fraquezas que tanto te envergonhavam, agora são credenciais. São portas abertas para corações que talvez nunca ouvissem um pregador, mas que se abririam diante de alguém que já esteve onde eles estão. Sua autenticidade é uma chave que abre prisões invisíveis. Quando você decide não calar o que Deus fez, quando usa o seu processo como plataforma, você experimenta uma dimensão mais profunda de cura. Porque cada vez que compartilha seu testemunho, sua alma se fortalece. Cada vez que vê alguém sendo liberto por algo que você também viveu, sua alegria se multiplica. E esse é o milagre do ministério da reconciliação. Ao curar outros, você também continua sendo curado. Não subestime a autoridade que lhe foi dada. Não é por título nem por formação, é por transformação. Sua história redimida tem poder. Quando você diz, eu estive quebrado e Deus me restaurou, você está profetizando esperança sobre outra vida. Quando você diz, eu me senti indigno e Deus me abraçou, está derrubando muros de condenação em outra alma, porque Deus te escolheu para isso, não apesar das suas falhas, mas por meio delas. E como embaixador, você representa um reino, não apenas no que prega, mas em como trata as pessoas, em como perdoa com rapidez, em como restaura ao invés de rejeitar, em como serve com humildade, porque sabe que foi alcançado pela graça. Reconciliação não é apenas uma mensagem, é uma cultura. E você é portador dessa cultura. Não apenas dentro da igreja, mas em sua casa, na sua comunidade, em cada lugar por onde você passa. Se esta palavra falou ao seu coração, se você sente que Deus está te chamando para usar sua história para levantar outros, escreva nos comentários, Senhor, usa-me como embaixador da tua reconciliação. E compartilhe com alguém que precisa saber que suas cicatrizes também têm propósito, porque quando você permite que sua restauração sirva a outros, sua vida se torna evidência viva de que o amor de Deus é maior do que qualquer ferida. E isso, querido embaixador, muda o mundo, uma vida de cada vez. Número 15. Pacto eterno de amor e perdão. Deus não te ama por temporadas, nem te perdoa por momentos. Ele te fez parte de um pacto eterno. Não é um contrato que se quebra com os teus erros, nem uma promessa que expira se você falhar. Jeremias 31:33 revela com poder essa verdade. Colocarei a minha lei na mente deles e a escreverei no seu coração. Perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não é um acordo baseado na sua capacidade, mas na fidelidade absoluta dele.
Ele não esquece o que você fez por ser indiferente, mas porque o amor dele é maior que a sua culpa. A renovação que você está vivendo não depende do quão constante você é, mas do quão constante ele é. E a fidelidade dele não se interrompe com os seus altos e baixos emocionais. O amor dele é uma linha reta quando as suas forças fazem curvas. Esse pacto não está escrito em pedra como no Monte Sinai. Está gravado dentro de você. Não é externo, é interno. Não é letra morta, é fogo vivo em seu espírito. Você não precisa se esforçar para lembrar todas as regras. Agora há algo mais profundo que te guia. Um novo coração que deseja obedecer. Você já não caminha mais por imposição, mas por transformação. Aquilo que antes te parecia impossível, agora começa a fluir de dentro para fora, porque onde antes havia apenas exigência, agora há poder. Poder para cumprir o que Deus te pede, porque Ele nunca te envia sem antes te capacitar, nunca te chama sem antes te preencher. O perdão que você recebeu não é condicional, não é se cumprir então eu te limpo. Não, Ele te perdoou porque decidiu te amar. E quando Deus decide algo, Ele sela com um pacto eterno, um pacto que não muda com as estações, um pacto que não se quebra com as suas quedas, porque Ele não te vê segundo o que você fez, mas segundo o que Cristo já pagou. E quando Ele diz, não me lembrarei mais dos teus pecados, Ele não está exagerando. Ele está falando a partir da eternidade. Seu relacionamento com Deus já não é uma transação baseada em méritos. É uma comunhão baseada em conexão, de coração para coração. Você não precisa de intermediários, não precisa de máscaras, porque o Espírito dele já habita em você. E esse Espírito não apenas te lembra o que deve ser feito, mas ativa dentro de você o desejo de viver segundo a verdade dele. Você já não vive para merecer amor, vive a partir do amor que já recebeu. E se hoje você sente medo de falhar de novo, lembre-se disso. A segurança da sua renovação não está no que você faz, mas no que ele já fez. É o juramento dele que sustenta o seu processo, não o seu desempenho. E se algum dia você tropeçar, ele não se retira do pacto, ele te levanta, ele te restaura, ele te lembra quem você é. E continua te chamando de filho, porque o amor dele é mais teimoso que a sua fraqueza. Esse pacto não é apenas para você. Ele se estende além, aos seus filhos, aos que estão por perto, aos que ainda não creem. Você é portador de um legado espiritual, de uma graça que alcança gerações. Quando você recebe o perdão e caminha em renovação, está abrindo uma porta para que outros também possam entrar. A sua história de aliança será uma semente de transformação na vida de muitos. E aqui está o mais glorioso. Esse pacto não apenas perdoa os seus pecados, ele muda a sua natureza. Ele não te deixa igual, ele não te limpa apenas por fora, ele te transforma desde o mais profundo. E essa mudança não é apenas para esta vida, é preparação para a comunhão eterna com ele. Porque o propósito final não é apenas que você se sinta melhor, é que você desfrute de um relacionamento sem barreiras com o Pai, para sempre. Se essa verdade tocou algo no seu coração, se você sente que Deus está te lembrando da fidelidade dele acima das suas falhas, escreva nos comentários, vivo no pacto eterno do seu amor. E compartilhe com alguém que precisa saber que Deus não muda de ideia facilmente. Porque quando Ele diz que te ama, Ele assina com sangue, grava no seu coração e cumpre por toda a eternidade. Você caminhou pelas páginas desta mensagem como quem atravessa um túnel escuro e descobre, passo a passo, que a luz não estava no fim, mas ao seu lado o tempo todo. Hoje, você sabe que a sua história não termina na falha e não é definida pelo sussurro acusador da culpa. Ela é redefinida pela voz imutável de um pai que decide te amar sem reservas e renovar aquilo que parecia irremediável. Deixe que esta verdade penetre em cada pensamento. Nada pode separar o seu presente do amor dele.
e nenhum erro é páreo para a sua graça. Agora, levante o olhar com a certeza de quem acaba de estrear uma nova identidade e caminha com leveza. Compartilhe este presente com suas palavras, com sua vida, com seu testemunho. E observe como outros também soltam suas correntes ao verem você livre. Continue declarando a cada dia: o amor dele é maior do que minhas falhas e o perdão dele é meu novo começo. Porque o que você recebeu hoje não é apenas uma mensagem, é o início da sua renovação permanente.